Nação, temos mais um corte da imprensa exaltando o malvadão, galera. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para você, né, que é campeão carioca, bicampeão e também da Libertadores Sub-20. Ontem ganhamos 2 títulos, na base e no profissional. Que Flamengo é esse, galera? Esse ano promete, hein? Já ganhamos aí também a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e vamos empilhando taças. Faz o seguinte, quero dar os créditos aqui para a ESPN, link na descrição como créditos, e eu estou ansioso para saber o que os comentaristas vão falar agora do malvadão. Vamos lá. Com outro personagem também importante, é o Felipe Luiz, hein, no Flamengo. 27 jogos com a equipe principal. 19 vitórias, só uma derrota. O aproveitamento é quase de 80% e o número de títulos já chega em 3. Uhul! Que loucura! Nada é mais Flá do que Zico, o Arthur Antunes Coimbra, nome dado à taça do Carioca. Antes de levantar o troféu de Vossa Majestade e pintá-lo de preto e vermelho, havia o Flu, um Fla-Flu. Decisivo, histórico, que começou antes do nada. Arrasta multidões e dá um colorido diferente ao Maracanã. Torcida mista, arquibancada pulsante. Um Fla-Flu decisivo. Valia a taça, não qualquer uma, a Taça Zico. Com a vitória no primeiro jogo, o Flamengo carregava a vantagem do empate. Parecia mesmo o contrário, pois era o Fluminense de Mano Menezes que se defendia. Tentava travar o rival, que perdeu chances claras com Plata na bobeada de Fábio e Luiz Araújo de frente para o goleiro. O empate manteve o suspense. É um Flamengo bem diferente do ano passado. É o segundo título já nesta temporada. O terceiro sob o comando de Felipe Luiz, um treinador nas graças da torcida e com o otimismo de que vem muito mais por aí. Extremamente feliz. Não é fácil conquistar títulos, não é fácil. É muito trabalho. O Flamengo te proporciona isso, essa possibilidade de disputar. Não te garante ganhar, né? Mas te proporciona a possibilidade. Eu sou um cara muito ambicioso, muito ambicioso. Eu quero mais. Eu acredito que a gente, desde 2019 para aqui, temos criado pode ser uma era, porque todo ano a gente está brigando por coisas importantes. Às vezes ganhamos e às vezes não, mas o Flamengo sempre esteve presente em finais. É um otimismo baseado mais em atuações do que em resultados. O Flamengo balançou a rede uma vez com Plata. O árbitro foi ao VAR e viu falta no início da jogada. Keno aproveitou o momento e quase deu golpe certeiro tricolor, mas Rossi evitou. Os rubro-negros marcaram de novo com Michael. O VAR outra vez anulou. Impedimento. Nada que abalasse a confiança em preto e vermelho. Fla-Flus são imprevisíveis, apoteóticos, mas Mano viu superioridade rival e explicou a estratégia. A estratégia do jogo era, primeiro, não deixar o adversário ampliar, porque tinha uma vantagem, e depois de não deixar, a gente, na segunda parte do jogo, propor um jogo mais ofensivo. Festa rubro-negra no Maracanã, a taça Arthur Antunes Coimbra vai mesmo para a Gávea. Dos 39 títulos cariocas do Flamengo, o Rei esteve em 7. O Principado de Bruno Henrique, Gerson e Arrascaeta somou mais 5. O ídolo reverenciou os que seguem a aumentar a história e por um instante foi convidado a entrar no túnel do tempo, de novo ali no gramado do Maracanã, após uma conquista em preto e vermelho. O Galinho uniu passado e presente, troféu para cima. Nada mais Flamengo. Que massa, né, cara? Que emoção. Que isso, Bruno. Eu tô arrepiado. Aula de jornalismo, tá? Agora tá tudo igual, de Academia Brasileira de Letras, né? Isso aí. Finais entre Flamengo e Fluminense, antes estava 6 pro Flamengo, 7 pro Flu, agora tudo igual. O Flamengo venceu em 63, 7-2, 9-1, 2017, 20, 21 e 25. Nesses confrontos diretos, né? Quando encontra Flamengo e Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Patou, então. Patou. Agora, o nosso poeta já está conosco aqui. Então, é importante a gente falar. Pedro Henrique Torre fecha uma matéria com a beleza das palavras.
e consegue rapidinho escapar da entrevista coletiva que ele estava lá. Mas e o ócio criativo do nosso participar. poeta, do nosso artista? Mas ele fez esse esforço agora, de última hora, para participar do Sport Center. Tá, então ele vai trazer pra gente as informações do Flamengo Isso. e depois, claro, Cícero Melo com o Fluminense. A gente teve que mudar agora porque o Pedro apareceu e prioridade para ele. Pedro Henrique Torre, ao vivo aqui no nosso Sport Center com a repercussão do título do Flamengo. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você, um abraço pro Bruno, um abraço pra todo mundo aí no estúdio. A gente deu uma escapada rapidamente aqui, tá tendo uma apresentação da nova Flamengo TV aqui na Gávea, mas demos uma escapada, queremos falar, claro, com o público do Sport Center, todo mundo, Flamengo campeão carioca pela 39ª vez na sua história, enfim, bicampeão consecutivo, uma manhã feliz aqui, o pessoal na Gávea está bem contente, até por conta também da conquista da Libertadores Sub-20, então tá todo mundo bastante animado aí, porque conseguiu aí nesse início de ano cumprir os objetivos, né? Supercopa, também Campeonato Carioca e agora vai começar a brincadeira, vai começar de verdade aí, como todo mundo está dizendo, porque tem o sorteio da Libertadores mais tarde. Mas o Flamengo conseguiu uma boa conquista, não sofreu tanto assim como poderia sofrer, imaginado, ao contrário, foi bem superior assim ao Fluminense nas duas partidas, teve aquele momento de emoção no finalzinho ali, os 2 gols anulados, mas saiu bem superior do Maracanã, fez 2-1, enfim, foi um jogo muito dominante. Esse segundo ontem no Maracanã, mais de 69 mil pessoas. Não teve o Bruno Henrique, não tinha Pedro, enfim, o Michael conseguiu voltar de forma até surpreendente, jogar o segundo tempo, né? O Cebolinha estava relacionado, mas não entrou, então o Felipe Luiz conseguiu unir ali o que ele tentava. Controlar a carga física de alguns jogadores, como o De La Cruz, o Arrascaeta, tiveram boa atuação ontem e ser competitivo e vencer mais um campeonato carioca. Então agora o foco é total, campeonato brasileiro lá na frente, é esse o planejamento do treinador do Flamengo contra o Internacional no fim do mês, vai ter a estreia lá no dia 29. Então o Flamengo está nessa batida, todo mundo bastante contente, sorridente, enfim, todo mundo bem animado aí e com aquela confiança de que o elenco está sendo bem montado, porque pode fazer muita falta e faz muita falta o Pedro, mas o elenco está sendo bem estruturado. Talvez no meio do ano traga o Jorginho ali para a disputa do Mundial de Clubes. Então é esse o clima aqui na Gávea, a apresentação, como eu disse, da nova Flamengo TV, uma pequena novidade aí, o Flamengo vai transmitir os seus jogos de forma internacional, para o exterior, perdão, de forma independente, né? Não negociou esses direitos para o exterior, então vai ter uma plataforma própria para transmitir os seus jogos para o exterior. Uma mudança aí, influencia aquela questão de, enfim, Libra, Liga, enfim, todo mundo tentando vender os direitos para o exterior. O Flamengo não vendeu e vai fazer essa transmissão de maneira própria, mas foco no título aí, todo mundo campeão carioca, 39º título do Flamengo, elenco de folga hoje, planejamento é que retorne amanhã para as atividades sem folga, longa assim, para os comandados de Felipe Luiz. Mari, Bruno. Obrigado, Pedro. Bela piscina, hein? Ali atrás, né? A gente pode repercutir um pouquinho mais desse clima do lado do Fluminense, de como, enfim, entende essas duas finais. Os últimos campeões cariocas, né, nesses últimos anos, assim, Fla-Fla, Flu-Flu, Fla-Fla, certo? 2025, então, atualizado com o símbolo do Flamengo. Acho que foi na sexta-feira, com o Mário Marra aqui, e ontem a gente falou sobre isso também, sábado, no nosso plantão, que não ia, independentemente do resultado, o nosso diagnóstico na segunda-feira não ia mudar. Se o Fluminense tivesse sido campeão, seria muito legal pro Fluminense, mas eu ainda colocaria o Fluminense na mesma prateleira de objetivos da temporada. Não é assim, virou favorito a tudo. Nossa, agora mudou. Claro, dá uma confiança, mexe na autoestima, mas não sei se mudaria a prateleira. Se o Flamengo tivesse vencido, como venceu, se tivesse perdido também, para mim o Flamengo seria o grande favorito para o ano de 2025. E a história, segunda-feira, é o mesmo diagnóstico. Flamengo campeão, acho que não muda nada, na nossa opinião. Muda? Do Flamengo? Para alguns dos dois. O Fluminense tem só para uma coisa que passou batido, e aí eu vou registrar aqui só porque um amigo meu estava lá no Maracanã. Ele falou que do lado de fora foram cenas lamentáveis. E, enfim, eu não vi muito passando em lugar nenhum.
E ele quase não conseguiu entrar, bomba de gás pra caramba, pra tudo qualquer lado, uma correria, enfim. Mas briga entre torcida. Briga entre as torcidas, ele falou que foi uma situação bem triste, assim, de tantos anos que ele vai no Maracanã. Enfim, aquele de sempre, né? Mas a violência ali fora do estádio. Então, acho que vale o registro em relação à segurança pública. Que era oferecido, e a diferença das duas equipes eu acho muito complicado. E assim, o Flamengo hoje, se olhando, é o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, o time mais consolidado, que vai brigar, se vai colocar de candidatos ao título brasileiro, vai ter outras equipes, para mim, credenciadas a lutar. Mas, para mim, nenhuma tão bem estabelecida quanto o Flamengo, pensando em campeonato brasileiro, que para mim é o campeonato mais difícil, que exige uma regularidade pela força do elenco. Ele está mais estabelecido que o Atlético, que o Palmeiras, que o Inter. Porque o trabalho está evoluindo, só está crescendo dentro das ideias do Felipe Luiz. Está falando de jogadores retornando de lesão que ele teve que lidar no ano passado. E até pontos de jogadores como cresceram, né? O Eric Pulgar, no primeiro momento, tinha a questão da renovação contratual, ele fica e tem jogado muito bem. O De La Cruz, que é um cara que em 2024 até teve altos e baixos, ele foi muito bem nas duas finais. Então, o Wesley, o que se tornou o principal lateral direito jogando no país, um nome para a seleção brasileira. Pois é. O Felipe falou que o Eric jogaria no Barcelona. Falou ontem. Exato. Alguém, acho que foi o Varela que também falou ontem que o clima, o ambiente é tão diferente lá que o Pulgar que queria sair. O Pulgar queria sair do Flamengo e renovou agora por mais 3 anos. Então, do que o Felipe Luiz também está mudando nessa concepção dos jogadores, né? Internamente, da disputa interna, assim, por vaga e tudo mais, mas também essa diferença de contexto de ambiente que está acontecendo com os jogadores. Eu concordo com o Dom, que o Pulgar também bem demais e o De La Cruz numa crescente. O Felipe Luiz tinha falado que ele estava chateado, que ele não estava jogando, que ele estava ficando lá de fora, mas que ele agradeceria, né? O De La Cruz vai me agradecer ao longo da temporada. Nos 2 jogos da final ele foi muito bem, trabalhando com as 2 pernas, o motorzinho mesmo que ele tinha sido na temporada passada, e nesses 2 jogos ele mostrou de novo. Vamos ver como vai ser a sequência da temporada. E é legal também ali quando você vai pensando nas opções ofensivas, né? Porque você tem Michael, você tem Luiz Araújo, e a entrevista do Luiz Araújo depois também foi forte, não sei se vocês viram. Eu não vi. Ele falando que ele é Flamengo pra caramba. Retoma aquela questão da provocação com o Mano Menezes, que ele mostra a taça. E o Mano tem 3 da Copa do Brasil e tal. E o Luiz Araújo falando, cara, eu pra vencer é muito difícil. Eu joguei na França pra bater o PSG, a gente conseguiu vencer. Eu sou um cara vencedor. Então não é que eu quis mostrar pro Mano Menezes que eu sou melhor que ele, mas que eu também sou um vencedor. E pra vencer é muito difícil. E aí ele termina num desabafo falando que ele é Flamengo pra cá. Entendeu? Que não é pra fazer média nem nada e que ele é Flamengo pra caramba. Então ter esses jogadores também com essa identificação, para um Felipe Luiz olhar e falar assim, Luiz Araújo, eu preciso que você fique no banco um minutinho porque você precisa retomar. É um cara que tem vontade, é um cara que tem identificação, não vai largar o osso tão fácil. A palavra dele foi muito forte, assim, foi muito forte, tava viralizando e tudo. Ah, nação, eu tô muito feliz, cara. Que segunda-feira abençoada, né? Agora teremos 2 semanas até o começo do Campeonato Brasileiro, o melhor campeonato do mundo, o mais disputado. Galera, após conquistar com sobras o Carioca, Flamengo prepara 5 reforços para o Brasileirão. Olha aí que maravilha, que notícia, né, meus amigos? Teremos 5 reforços para o Brasileirão. Felipe Luiz disse ao longo do Campeonato Carioca que não iria forçar ou desgastar o elenco, né, mesmo que isso custasse o título ao Flamengo. Não custou e nem foi preciso ir até o limite para conquistar o bicampeonato após uma vitória e um empate contra o Fluminense. Campeão com sobras, o time ainda contará com reforços para o início do Brasileirão daqui a 2 semanas. Flamengo sofreu com lesões nestes primeiros meses, com 7 jogadores desfalcando o time no decorrer do Carioca. E mesmo assim, não encontrou dificuldades para conquistar seu 39º título estadual. Sob o comando de Felipe Luiz, o time somou 9 vitórias e 2 empates. No início do torneio, com o time reserva comandado por Kleber dos Santos, foram 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Fla acumulou 3 goleadas por 5-0 ao longo da competição. Reforços à vistas! 2 jogadores que não disputaram a final carioca vão reforçar o Flamengo na estreia contra o Internacional no dia 29 de março, no Maracanã, Danilo e Bruno Henrique.
A previsão é que ambos com lesões na coxa direita voltem a treinar com o grupo nos próximos dias. Além disso, outros 2 atletas deverão estar 100% à disposição para o primeiro jogo do Brasileirão. Os atacantes Michael, que já entrou ontem, né? Cebolinha, recuperados de lesões na coxa esquerda e na coxa direita. Respectivamente, os 2 estavam lesionados. Foram relacionados para a final carioca, mas não tinham condições de começar jogando. Michael foi utilizado no segundo tempo. Juninho é outro que vai aproveitar o tempo sem jogos para recondicionar fisicamente. O atacante que marcou um dos gols da vitória no jogo de ida e entrou bem na finalíssima, com 2 assistências para 2 gols anulados. Um foi mal anulado, né? Tinha se recuperado recentemente de um edema na coxa direita e ainda não se sentia preparado para ser titular. São 5 jogadores para aumentar as opções de Felipe Luiz no momento de decidir a escalação do Flamengo nas rodadas iniciais do Brasileirão. As 2 semanas sem jogos serão ainda fundamentais para descansar alguns atletas que tiveram mais minutagens na reta final do Carioca. O time ainda ganhará outros 2 reforços nos próximos meses. Vinha e Pedro, que sofreram graves lesões e passaram por cirurgias no ano passado. Eles seguem se recuperando. O lateral esquerdo já tem feito trabalhos com a preparação física no campo, mas ainda tem um caminho a percorrer. O centroavante, que já fez aquecimento com o restante do grupo, mas só deve ser reintegrado aos treinos no fim deste mês. A expectativa é que ele volte a jogar em abril. Aí, galera, boas notícias, né, cara? Flamengo tendo 5 reforços de peso para o início do Campeonato Brasileiro, que começa dia 29 de março. Flamengo e Internacional no Maracanã. Maraca vai estar lotado, imagina, galera. Quero pedir aqui para você aí que gosta do canal, para você rubro-negro de paixão, para você que ama o nosso Mengão, me ajuda com o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!